Olá, boa noite. A gente faz parte do projeto de extensão Fique por Dentro, que é coordenado pelo professor Walter, aqui do IFSC Campo Joinville. O nosso grupo, que é formado por mim, Gabriela, a Tainara e o Renan, vai falar um pouquinho sobre desperdício de alimento com foco no Brasil, tratando esse tema com a aplicação de um método PDCA, que é um método de gestão da qualidade. Bom, o primeiro passo para esse trabalho, para chegar nesse tema, se deu através de uma reunião onde foram discutidos os possíveis temas, justamente, para a aplicação do método PDCA. Foram citados temas como adoção, doação de sangue, desmatamento no Brasil, reciclagem e etc. Mas o que a gente escolheu foi justamente o desperdício de alimento em todas as suas faces. Pode passar, Thay. Falando agora um pouquinho sobre a identificação do problema. Bom, ela se deu através basicamente de notícias jornalísticas. Hoje, quando a gente já está há mais de um ano vivendo uma pandemia de Covid-19, a gente já consegue sentir alguma das consequências dessa pandemia, principalmente por conta do tempo que ela está instaurada aqui no Brasil e sem nenhuma ação efetiva ou um plano de contenção bem estruturado. Então, os jornais, além da atualização diária das pessoas mortas de maneira direta por conta do vírus, eles vêm trazendo também esses impactos, como redução de matéria-prima no mercado, retrocesso educacional, comprometimento da sociabilidade, o desemprego, a fome, etc. O número atual de pessoas que está em segurança alimentar hoje é de 19 milhões. As regiões Norte e Nordeste são hoje as mais afetadas pela fome. Atualmente, cerca de 14% dos brasileiros da região Nordeste estão passando fome. E na região Norte, esse número ele ainda é pior, ele chega a 18% da população dessa região em insegurança alimentar grave. Isso tudo segundo o Greenpeace. A UNAS é uma das organizações parceiras do trabalho de combate à fome promovida pela ActionAid. Ela relatou que pelo menos 68% das famílias perderam renda durante a pandemia. E o impacto disso sobre a segurança alimentar ele foi direto. 67% afirmaram que precisaram, pelo menos uma vez, diminuir a quantidade de alimentos em suas refeições diárias, além de que 42% relataram que deixaram de fazer uma das 3 refeições diárias por falta de recurso financeiro. Então, tem bastante projeto social rolando aí, desde os de nível nacional, como o Panela Cheia Salva e o Tem Gente com Fome, até os bem regionais, como o que foi apresentado recentemente no programa do Fantástico, etc., que é aquele açougue de Cuiabá fazendo distribuição de ossos. Tem bastante coisa em São Paulo, principalmente relacionada a moradores de rua, promovida inclusive por igrejas e etc. Mas isso tudo não é suficiente, visto que o combate à fome ele perpassa de maneira quase que exclusiva por políticas públicas de essencialismo. Mas o que isso tudo tem a ver com o desperdício de alimento, né? Bom, como eu falei para vocês, o combate à fome, ele basicamente passa por políticas públicas. Então, a gente não tem uma ação direta nesses casos, tirando que a gente pode ajudar de maneira direta monetária as ONGs que participam do combate, ou até alguém que a gente conhece, que está passando por algum tipo de situação de dificuldade, etc., a gente pode ajudar fazendo uma doação. Porém, de maneira direta, a gente não consegue ter nenhuma ação efetiva sobre isso. Então, a gente decidiu ir para o paradoxo, que é justamente, tem muita gente com fome, mas também tem muita comida no lixo. A gente montou aqui também, seguindo a estrutura do método PDCA, um diagrama de causa e efeito. À esquerda da tela, a gente tem aqui as causas, e o desperdício de alimento no Brasil seria o efeito, que é a problemática que a gente está enxergando. Então, o foco desse diagrama é justamente o índice de desperdício de alimento. Em 2019, foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados. Isso sugere que 17% da produção total de alimentos no mundo foi parar no lixo. 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. 41 mil toneladas são jogadas fora de alimentos, são jogadas fora no Brasil por dia. 127 milhões de toneladas de alimentos são jogadas fora na América Latina por ano.
Quando a gente fala em cadeia de produção, a gente tem que 50% dos alimentos se perde no manuseio e no transporte, 30% nas centrais de abastecimento, 10% dos alimentos se perdem na colheita e 10% dos alimentos se perdem nos supermercados e nas casas. As principais perdas são em tubérculos e raízes, 25%, 22% de frutas e vegetais e 12% de carne e produtos animais. Bom, eu falei esses números justamente para assustar um pouquinho no começo, eles são números realmente muito assustadores. Vamos lá, eu estou falando aqui de números de perda direta de alimento, não contendo desperdício em relação a fertilizante, diesel, mão de obra de todos esses insumos e os outros pontos que fazem parte dessa cadeia. E eu também estou falando aqui só de consumo vegetal, eu nem estou entrando no mérito da carne. Esses percentuais que eu falei para vocês, eles foram encontrados na Isso é Dinheiro, e em outras fontes eles chegam a variar de 1 a 2%. Pensando monetariamente, segundo a Folha de São Paulo, as perdas econômicas do que não chegou no mercado representam 4,5 bilhões de reais, 3,2 bilhões só relacionados à soja. Eu coloquei aqui também a ineficiência na utilização do recurso, porque aqui no Brasil a gente não tem uma agricultura sustentável. A nossa relação com o agro, ela é quase predatória. A gente destrói tudo para produção. Agora, falando um pouquinho sobre desigualdade na distribuição dos alimentos, o volume de produtos exportados anualmente seria suficiente para alimentar toda a população do país. Entretanto, investe-se na produção agrícola para venda de commodities, sem exigência por parte do governo para que uma parcela da produção seja distribuída no mercado interno. Então, assim, na realidade, grande parte da produção exportada ela tem um destino diferente do que muitas pessoas supõem. Tudo isso vai se transformar em ração animal. Posteriormente, esses animais também se transformarão em carne, e essa carne vai ser destinada ao consumo de pessoas integrantes das classes mais altas da sociedade. Enquanto isso, as pessoas de baixa renda têm seu consumo limitado pelo desabastecimento, fato que justifica ali o aumento do preço dos produtos básicos, por exemplo, nos supermercados. Com isso, a gente reforça o índice de cidadãos em insegurança alimentar. Falando um pouquinho sobre o desperdício que acontece dentro das nossas casas, uma pesquisa feita pela revista Globo Rural mostra que cada família desperdiça, em média, 128 quilos de alimentos por ano. Por pessoa, o desperdício de comida em casa atinge 41 quilos por ano, equivalente ali a R$ 323. Falando um pouco agora sobre a questão do aquecimento global, a Organização das Nações Unidas, ONU, adverte que o desperdício de alimento causa 10% do efeito dos gases estufa. A gente também pode citar aqui a questão por exemplo, do desmatamento, que tem ligação direta com o aquecimento global. A gente desmata justamente para criar pasto e etc. Pasto esse que é alimentado por grande parte da produção que a gente tem nas nossas colheitas. Então, é tudo um ciclo vicioso. Bom, pensando em alguns planos de ação, o primeiro plano seria a redução de desperdício de alimentos em casa. Ela seria feita pelos cidadãos e população em geral e ocorreria nas próprias casas e locais onde a gente compra os alimentos. O seu motivo seria que, ao diminuirmos desperdícios, aumentamos a oferta e, ampliando a oferta, aumentamos as possibilidades de combatermos a insegurança alimentar e de levar alimento para quem mais precisa. Esse plano consistiria na conscientização individual, ou seja, sabermos o impacto de cada coisa que a gente coloca no nosso prato, e engajamento em lutas sociais que indicam o tema em questão. As principais pautas desse plano seriam planejamento da compra, o reaproveitamento dos alimentos, evitando desperdícios, armazenamento de forma adequada dos alimentos, né, para não acabar estragando, o cálculo de porções adequado, cuidados ao comprar para não estragar os alimentos no próprio comércio, né, e o mais importante, ou com maior impacto, seria considerar reduzir o consumo de carnes e derivados de animais.
Sobre o consumo de carne, alguns dados que mostram o seu impacto aqui, né? Segundo a Embrapa, mais de 2/3 das terras agrícolas no Brasil são usadas para pastagem. E as áreas usadas para lavouras ainda incluem as plantações de monocultura de grão, que são usadas para alimentar esses animais. Aqui alguns dados alarmantes para a gente ter noção, né? Somos mais de 7 bilhões de humanos e a gente cria e abate mais de 70 bilhões de animais terrestres todos os anos para consumo. E segundo pesquisadores da Universidade de Oxford, no mundo todo, a pecuária ocupa cerca de 83% das terras agrícolas e nos fornecem apenas 18% das nossas calorias. Aqui a gente pode comparar, segundo o IBGE, o que seria possível plantar no mesmo espaço destinado ao pasto para gerar 60 quilogramas de carne por hectare, como, por exemplo, poderia produzir 2.866 quilogramas de soja. E ainda sobre a pegada hídrica, a gente pode comparar aqui também quantos litros de água se necessita para produzir diferentes tipos de alimentos. Como, por exemplo, para produzir 1 quilograma de soja, a gente precisa de 1.800 litros de água, e 1 quilograma de carne bovina necessita de 15.400 litros de água. Sobre essa pegada da redução do consumo, eu não estou aqui dizendo que todos deveriam virar vegetariano do dia para a noite, mas que a gente deveria considerar a redução do consumo, como, por exemplo, um dia da semana sem consumir carne já teria um grande impacto no meio ambiente. O segundo plano de ação seria reduzir a perda de alimentos na agricultura e reforma agrária. Ele se daria pela indústria agrícola, do transporte e dos comerciantes. Ele ocorreria nos campos, estradas e comércio. O seu motivo seria reduzindo o desperdício nos campos e repensando o nosso sistema agrário. Também reduzimos drasticamente a insegurança alimentar no país. Como ele se daria, né? Com maior incentivo de estudos voltado para o plantio e mudando a matriz de produção ineficiente que é voltada apenas para o lucro. As pautas desse plano de ação seria estudos da área de cultivo, estudos meteorológicos, otimização do processo logístico e o mais impactante seria a implantação da agroecologia. A gente precisa mudar a matriz de produção existente, que seria o agronegócio. Ela é ineficiente, não se preocupa com o meio ambiente, nem com ninguém envolvido no processo, apenas com o lucro. E nesse lucro está envolvido muita coisa que eu não vou nem entrar em pauta aqui, como o lucro gerado pelos agrotóxicos e da mesma empresa também que lucra com os remédios de câncer. Pois esses agrotóxicos são comprovadamente cancerígenos, além de ser deficitária nessa indústria, né, que só existe por conta de incentivos e subsídios do governo, e ainda provoca o genocídio de povos indígenas. Bom, o futuro ele só existirá se partirmos para um sistema agroecológico, com valorização da agricultura familiar, que compõe a maior parte do que está no nosso prato. A agroecologia é uma nova forma de abordar a agricultura, onde a natureza, o homem e todas as suas relações são entendidos de forma integrada, convidando técnicos e agricultores a tomarem novas posturas e adquirirem novos valores. Na agroecologia, a natureza não é um apanhado de recursos que se possa utilizar indiscriminadamente e nenhuma máquina a serviço do homem. A agroecologia oferece princípios, conceitos e metodologias para o planejamento de uma produção de alimentos de alta qualidade que seja capaz de manter a produtividade da terra, de respeitar a natureza, de ampliar a diversidade de produtos para o consumo da família e para o mercado e de gerar mais rendas para famílias agricultoras que estão nesse momento naquela estatística de insegurança alimentar. O terceiro plano de ação que escolhemos foi políticas públicas. Essa política envolve o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, onde o Brasil em todas as esferas. Por quê? Diminuindo a desigualdade e o acesso ao alimento, a gente evita que pessoas passem fome e sejam mais saudáveis.
Como que a gente pode fazer isso? Incentivando a agricultura familiar, incentivando a agroecologia e a redução da monocultura e a educação alimentar. Hoje no Brasil é desperdiçado uma alta porcentagem dos alimentos produzidos. Isso acontece porque há uma falta de incentivos governamentais para a distribuição desses alimentos. Um exemplo disso alimentos vencidos que são descartados pelos mercados. O governo poderia incentivar os mercados, as grandes corporações, a fazer uma alocação desses produtos no prazo próximo do prazo de vencimento para instituições que fazem a distribuição de alimentos, como aqui na nossa região temos várias. E essas instituições utilizariam esse alimento imediatamente após o recebimento. Porém, não é isso que acontece. Esses alimentos são descartados, não podendo ser utilizados por ninguém. Uma outra solução que poderia acontecer são nos restaurantes, que são obrigados a descartar os alimentos que sobram do buffet devido a possíveis punições que eles podem sofrer caso aconteça de alguém que receber o alimento doado por eles tiver algum problema de saúde, eles que têm que arcar com as consequências. O governo poderia isentar, incentivando os restaurantes a distribuir esses alimentos. Assim, teríamos uma diminuição da perca de alimento produzido. Outra solução seria um incentivo à agricultura familiar, que produzisse uma diversidade de alimentos e também a educação dessas pessoas. Por quê? Porque é muito difícil você produzir algo sem o conhecimento. A chance de perder parte da produção é muito alta, o que também geraria um problema. Por quê? Porque não seria apenas o lucro que a pessoa estaria perdendo, seria um alimento que poderia estar alimentando diversas pessoas. Outra política seria a parte dos CEASAs, que são os centros de distribuições que existem no país. Os CEASAs são os maiores distribuidores de alimentos. Esses CEASAs, eles têm alguns que fazem a distribuição dos alimentos que estão próximos do vencimento, que eles não são 100% aproveitáveis. Porém, não há uma política governamental que incentiva a distribuição desses alimentos, porque muitas das vezes eles acabam por não serem utilizados pela sua forma, pela visualização que a gente está tendo. A estética dele não é perfeita, porém, eles são um alimento e poderiam ser utilizados. Então, os alimentos com uma estética pior, que não seria viável chegar no consumidor final, poderia ser utilizado para alimentar pessoas mais necessitadas. Outra maneira que a gente poderia reduzir a fome é a educação alimentar. Por quê? Porque as pessoas hoje compram alimentos sem terem métodos pré-definidos. As pessoas compram pensando, isso eu vou comer, isso eu vou utilizar. Só que não é o que acontece. Diversas vezes vemos alimentos sendo jogados fora pela demora no consumo, porque as pessoas não têm um planejamento de compra de alimento e de consumo. A partir do momento que as pessoas tiverem um planejamento, uma educação de como se alimentar, do prazo de validade de um produto, isso vai diminuir o desperdício do alimento que é comprado e desperdiçado. E isso ajudaria na diminuição da fome. Pode passar. Resultados do nosso PDCA. Podemos concluir que com as ideias sugeridas, a gente poderia ter um alto retorno na diminuição da fome.
Mas para isso a gente precisaria da colaboração de todos, desde a esfera federal, do governo, como das empresas e também de todos os cidadãos, porque apesar de que um cidadão poder fazer pouco, mas um pouco já é uma diferença, né? A gente tem que ver que toda ação tem um resultado, uma ação positiva vai ter um resultado positivo. É, isso a gente pode fazer a comparação com o processo de melhoria contínua da Toyota, onde eles, no seu projeto, todo ato, mesmo com pequeno ganho, era comemorado, porque todo ganho tem algum resultado. Mesmo que pequeno, ele tem um resultado. Então, se a gente fizer uma boa ação, a gente evitar que uma pessoa passe fome, a gente vai estar ajudando o mundo a ser melhor. Outro ponto que a gente tem que analisar nisso é que há um preconceito atualmente contra as pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que estão em situação de rua, que muitas vezes sofrem com a fome. E essas pessoas acabam que quando precisam de ajuda e querem comer, existe um preconceito já sobre quando elas vêm pedir comida, sobre se elas realmente vão comprar comida quando elas vêm pedir. Que muitas vezes a gente não tem como ajudar com comida, normalmente é com dinheiro. E isso é uma situação que deveria mudar na nossa sociedade. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Então a gente teria que analisar as situações e pensar que se podemos fazer o bem, temos que fazer o bem.